Bora pra live. Bora pra live. Arrumando aqui. Pessoal entrando na nossa reflexão, segunda-feira, Roseli chegando, que legal, aí, nossa amiga Leide, top demais, chegando, abri aqui uns 10 minutinhos, Maria, a turma chegando, quase eu não consigo fazer essa live, essa reflexão aqui com vocês. Fiz o exercício físico agora à tarde, tava meio cansado, mas vamos que vamos, bora lá. Cidiane, pessoal chegando, hoje a reflexão, o que você tolera governa você. Hoje foi bem legal, porque a reflexão dá uma chacoalhada na gente, essa de hoje. Gente, Vanessa, quem mais que entrou aí? Chegando. Sei que a Leide do grupo já tá aí. Quem mais tá aí? Charlene chegando. Cadê as pessoas que eu já conheço, que já participam? Hoje até imprimi, ó, para trazer aqui para casa, até imprimir, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Leide, hoje a Ive aí também. Hoje, até para começar a nossa live, eu assisti treinando, né? Mais escutei do que assisti uma live do Paulo Borges Júnior, nome dele. É legal, eu gosto de assistir ele, porque o sermão dele, vamos falar assim, né? O conteúdo dele, ele é um pouquinho contra o que a gente aprendeu. É desafiador você entender o ponto de vista, mas é bíblico. Desafiador, é muito legal. Toda vez que eu escuto ele, dá um impacto pra mim, que você fala, caraca, é muito louco, é muito legal. E é só vendo, assistam aí, é Paulo Borges Júnior, é um senhorzinho, ele tá até meio conhecido aí na internet, mas vê no YouTube, que aí tem o conteúdo todo, o contexto todo. Eu vi hoje sobre oração, e é desafiador, e assim, você vai pensando, vai entendendo o que ele tá passando, e aí você começa a analisar mais fundo, porque eu acredito que tudo o que Jesus, Paulo, né, as cartas, que foi depois da vinda de Cristo, teve uma conotação para a gente ter inteligência e a gente enxergar a nossa vida espiritual de uma outra forma, consciente, atento. É diferente. Eu tinha dificuldade de ir na igreja por causa disso. Hoje eu vou e vejo muito, né, a Casa da Rocha, que é aqui perto da minha casa, né, tem algumas unidades, e
o que Deus me incomodava, né, na leitura da Bíblia, e eu não conseguia ir numa igreja porque o que eles falavam não estava, né? Eu sou muito estudioso, não estava de acordo com a Bíblia. Então eu tive um desafio muito grande para entender o contexto. Eu tenho aqui alguns livros, né? Ponta cabeça, Discipulando Nações. Então é um conteúdo consciente para que a gente entenda Deus. Então, esse é o problema, Yasmine. É a religiosidade. Por isso que esse contexto que eu gosto de ver, né? Procura também Paulo Borges Júnior, até o Zé Bruno, né? Tá também bastante... Ficou um pouco hypado aí, né? E eu fui na Casa da Rocha por causa desse contexto. Ontem mesmo a pregação, né? Vamos falar assim, eles chamam de reunião, porque eu acredito que é o mais próximo. É que a Bíblia, talvez, aí eu já não acredito. Porque a Bíblia é a verdade de Jesus. Só existe Jesus, a gente entende, por causa da palavra. Eu acredito que a interpretação das pessoas que fizeram da Bíblia fez um contexto diferente para que desconectou com você. Porque a interpretação que eu vejo das pessoas, muitas pessoas da Bíblia, ela está distorcida. Então, não é a Bíblia. É a distorção das pessoas. Porque a Bíblia é muito clara. Ela fala pra gente estar consciente, ela fala pra gente amar o próximo, ela fala pra gente ter crescimento. Eu acredito... E ela confronta a gente. Porque a gente está num modelo e se confronta e eu acho ruim, aí o problema sou eu. Né? E eu me confronto com isso, e isso é importante. Não, respeito as pessoas, as religiões elas estão fora das pessoas. Eu tenho que respeitar as pessoas e não só respeitar, amar, né, Yasmine? As religiões são coisas que as pessoas trouxeram para dentro. Agora, as pessoas, Deus pediu para a gente amar as pessoas. Então, respeitar as religiões, eu não sei nem como fazer isso. Eu só respeito as pessoas, porque a religião é uma coisa inanimada. Agora, as pessoas que creem nessa religião, eu respeito as pessoas e amo essas pessoas. Jesus Cristo também amou, né? Então, eu não consigo entender e respeitar ou não respeitar uma coisa que eu nem consigo ter forma. A pessoa eu vejo, então eu respeito ela, né? Eu respeito todas as pessoas e amo todas as pessoas que acreditam em outros fundamentos, religiões, né? Que vão colocar para nossa clareza, porque a religiosidade ela atrapalha a sua evolução, porque ela te deixa inconsciente ou num ritmo hipnótico onde você se afasta de Deus. E na verdade a gente tem que se doar para as outras pessoas. É um conteúdo denso. É um conteúdo denso. Na verdade, Leide, não é que tem que ter conteúdo. Eu acredito... Olá, gente. Tudo bom, Julia? Eu acredito que a gente tem que ter Deus. E quando a gente tem Deus, a gente tem amor, a gente tem olhar, né? O conteúdo, o que alimenta, é para a gente só entender mais o amor. E como a gente... Isso. E como a gente... explana esse amor para as pessoas, né? Então, mas eu acabei de falar para a Yasmine, a Bíblia confronta a gente, na verdade. A Bíblia, ela é um formato, e eu faço terapia com a Bíblia, porque ela confronta e me mostra outros olhares.
Porque muitas vezes a gente está numa régua e num olhar nosso humano. E Deus está mostrando um olhar de pai. Exemplo, muitas vezes um filho pequeno de 2, 3 anos, ele quer comer, quer subir num telhado, e a gente entende e às vezes pondera esse filho para que ele não consiga, não suba lá e se machuca. E às vezes Deus também está direcionando a gente nesse formato, porque a gente vai se machucar. Boa noite, Rosália. Ah, não, tranquilo, tamo junto. Isso, Leide, é isso mesmo. A gente, às vezes, é a interpretação, por isso que estudar, né? E a gente pega conteúdo das pessoas que falam da Bíblia e maldito é o homem que confia no homem, né? E eu falo até pro pastor da igreja, não, eu não tenho, só Jesus Cristo. Yasmini, só Jesus Cristo. Tenho, já me falaram tantas vezes, eu estudo, né? Teólogo é pessoas que estudam, mas eu não sou formado, Yasmini. Engraçado que já me falaram que eu tenho cara de teólogo. Você não é a primeira, viu? Você não é a primeira. Mas eu gosto de estudar, que nem eu tenho minha Bíblia aqui na linguagem de hoje. Eu busco informação, tento aprofundar cada vez mais a informação, eu tenho conhecimento para eu me doar, porque é o serviço, né? Até agora, né? Com o conteúdo que a gente vai consumindo, eu consigo doar informação para as pessoas. Eu acho que é isso que é o importante para trazer. Continua lendo, continua lendo. Yasmini, eu sei o que você está falando perfeitamente. Continua lendo, continua buscando. Por quê, Yasmini? Porque confronta a gente e ela não te condena. Às vezes a gente traz a condenação pra gente. E é pra ação. Por exemplo, eu vou usar isso aqui, é bem esdrúxulo, tá? Mas eu só quero que você me entenda a ótica. Até uma pessoa que rouba, a gente tem que condenar o ato. E Paulo fala isso. Que fala que o único que pode julgar. Então, é o ato. E quando você entende, aprofunda o que é consciência, o que não é, o que Jesus vê como é melhor, é que nem um pai mesmo falando para uma criança de 2 anos. Muitas vezes, eu quando era mais jovem, eu falava, pô, meu pai quer o mal. Hoje eu entendo o olhar dele, que ele estava me protegendo. Então, são olhares que a gente tem que ter uma ótica mais macro, que aí a gente consegue enxergar o porquê, não só de um ponto de vista do nosso olhar, mas de uma ótica mais global. Porque se todas as coisas que eu quero, e eu falei isso pro meu irmão hoje, fosse a minha vontade, só no universo eu ia gerar um desequilíbrio. Eu tô falando de física, eu não tô falando só do que eu acredito. Então, imagine todas as coisas e todo mundo impondo o seu querer no mundo, no universo. Ia gerar um abalo sísmico, onde, imagina, que nem o Todo-Poderoso, Yasmini, lembra que todo mundo ganhou na loteria? Imagine todas essas visões. E a minha visão, eu tô falando eu, tá? A minha visão como humano é muito pequena pro macro. Eu sou muito pequeno, eu sou muito ignorante, que eu ignoro algumas informações que ainda não chegou até mim, pro macro. Então, o movimento do macro, talvez eu invadiria, se eu quisesse a minha parte, a sua privacidade, ou vice-versa, como seres humanos. Então, eu acredito que o jogo é um olhar mais de cima, mais macro. Então é por isso que a gente tem que entender com calma por que será que está escrito assim, né? Ela, na verdade, ela tem 2 partes, né? A parte do Antigo Testamento, já nem entra um pouquinho mais, que aí é mais... Ela teve que ter um viés de lei, porque talvez a gente se exterminaria.
como ser humano. Então essas regras, ela gerou um equilíbrio para que a gente não exterminaria. Depois de Jesus veio a graça. Aí a graça, o que acontece? É a gente ter uma expansão mental para que a gente entenda um ao outro e a gente seja benéfico como sociedade e eu ajude o meu próximo. E eu não preciso ajudar as pessoas. Eu não preciso, é isso, e eu não preciso ajudar as pessoas, claro que é válido quando tem muito, na África. Eu preciso ajudar o meu universo, que são os meus vizinhos, que são as pessoas próximas. Eu tenho que fazer meu globo, porque se cada um fizer isso numa camada próxima, o meu universo é ao redor de mim, as coisas vão encaixando e acontecendo. E aí, um tocando o outro, ela vai fazendo uma multiplicação do sentimento da bondade. Não sei se eu estou sendo claro, mas é mais ou menos essa ideia. Então, aprofunda e toma cuidado com as pessoas que estão falando da Bíblia. Aprofunda na informação. Eu falo de alguns caras porque eles me confrontam a informação e me fazem estudar mais. Entendeu? Às vezes eu falo, opa, como assim? Mas quando você vai entrando na informação, você sai daquela crença mitológica. Você sai daquela coisa meio... Eu falo que Jesus ele só fez os milagres para chamar a atenção. Ah, sim, então, Yasmini, é isso que a gente tem que eliminar. Esses caras me dão até arrepio. Então, é isso que a gente tem. Que nem Jesus Cristo, os milagres dele só foi um suporte para as pessoas, mais ou menos. Porque, na verdade, a mudança aqui na consciência, aquela virada de chave, é, na verdade, o que ele prega sempre depois do milagre. Ele fala, aquilo lá foi o básico. O que eu vim falar para vocês é a virada de chave. Então, é porque religião, colocou religiosidade, vira obsessão. A gente tem que ter obsessão no amor, de fazer o bem. É isso que Jesus pregou, faça o bem, estejam atentos. Quando ele fala estejam atentos, é para a gente não se esquecer das nossas virtudes, dos nossos dons, das nossas capacidades e habilidades, de fazer o que a gente precisa fazer e não ficar reparando no jardim do vizinho. Então, olha que interessante, quando você muda a ótica, você consegue enxergar até os textos de uma outra forma. É isso. É isso. É isso. Mas você pode falar que o ladrão está fazendo um ato errado. Não concordar com o ato do ladrão. Você ama a pessoa e você separa o ato. E aí eu vou chegar, você está roubando, Yasmini. Eu posso brigar com você, tipo um filho, um irmão, falar, pô, Yasmini, roubar não, pô. Aquilo é feio, aquilo é uma merda, aquilo é, pô. Entendeu? Mas eu continuo amando como irmã. Então, é a ideia que Jesus pregou e Paulo deu continuidade, a galera toda deu continuidade e outros distorceram. Que aí eu julgo, aí Yasmini, falei, Yasmini, você não vale nada. Aí eu tô julgando a pessoa. Aí Paulo fala que é só Deus, aí é você e Deus. Por isso que a oração é no quarto, para você se abrir com Deus e você ter essa dinâmica de autoavaliação. E a Bíblia é para você se conhecer melhor. Boa noite, Jade, tudo ótimo. Então, olha como que muda a nossa ótica. Isso é para mudar a ótica. Por isso que a Bíblia veio para mudar a ótica e a gente ter uma autoavaliação, reconhecimento, e aí vai conduzindo para o bem. A gente começa a ter um viés de parâmetro para o bem. Cláudia, seja bem-vinda, querida. Yasmini, eu vou vir agora aqui pro texto. Espero que tenham conseguido esclarecer um pouquinho e não se afasta da Bíblia, não.
A Bíblia tem um conteúdo, estuda cada vez mais. Tem muitos caras bons aí que passam um conteúdo genuíno e de coração, né? É que eu falo que as pessoas ficam um pouco bravas até com Deus e Jesus, mas é por causa do fã-clube. Só se afastar do fã-clube. Os caras que estragam. Tem uma turma boa também. Então, é só a gente separar. Eu também, eu vejo uns caras e falo... que desgraça. Corta o cara. Agora tem um cara com conteúdo. Ele pode me afrontar. E eu posso te afrontar também. Falar, Yasmin, isso aí tá errado. Eu acho que sua opinião tá errada. A gente pode se afrontar com amor, carinho, respeito. Por isso que eu falo, respeito às pessoas. Que nem aqui, né, eu falei, Yasmin, isso aqui você pensa diferente. Porque isso é o respeito. Às vezes eu fui para um outro viés que você não concorda, mas trazendo uma profundidade para que a gente tenha um conceito e um amor sempre de Deus e ao próximo. Vamos lá. O que você tolera, governa você. E é isso, é sobre isso que nós estamos falando. Olha que legal essa introdução que a gente fez, né? E aí o versículo de poder, olha que interessante, ó. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. E eu falo isso aí em entrar em algumas portas, que é ouvir esses caras. Isso é para tentar alienar, é para emborrecer, né? E a reflexão fala, o que você permite na sua vida cria território dentro de você. E a religiosidade é uma delas. Ela cria uma atmosfera, que eu falo, a gente sempre é um terreno fértil. Muitas sementes vão ser jogadas no nosso terreno, no nosso coração, na nossa mente. Só que a gente tem que adubar algumas e extrair outras. Porque todas elas vão germinar, né? O que você não confronta, fortalece. Então as opiniões ao contrário, isso é importante a gente confrontar. A gente, opa, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não é interessante, eu vou buscar informação, vou me aprofundar nisso. Isso é importante. E aquilo que cresce sem permissão vira tirano. Por isso da religiosidade. Por isso que quando a gente está num olhar fora, um pouco mais macro, isso até agride os nossos olhos, né? Deus não disse apenas para resistir o mal. Ele disse não dê lugar, não se envolva, não alimente. Uma das coisas que eu sempre falo, né, que eu falo de algumas novelas, né, eu falo que, imagina 30 anos, você normalizando a traição, você normalizando a inveja, você normalizando... É isso, é você dar lugar para germinar sementes que não vão ser bons para nós. Por isso tantas pessoas estão vivendo com um emocional muito desequilibrado. É muito louco isso. E aí, ó, quando ele fala não dê lugar, esse lugar é o espaço mental, emocional e espiritual. É esse espaço que a gente não pode dar e alimentar para as coisas ruins, para as coisas que vão direcionando a nossa vida para uma queda, para coisas que não sejam interessantes para nós. Então a gente tem que entender o que está sendo alimentado. Você pode perceber que tudo que eu falo está implantado na nossa mente. Está aqui, ó. É o nosso ouro, é a nossa máquina, é onde vai direcionar a nossa vida. É o pensamento repetido, o hábito que você chama nada demais, a distração que rouba destino, a tolerância com aquilo que você já sabe que te diminui. Sempre quando sempre quando a gente tá errando, a gente tenta encobrir com racionalidade. Você quer lembrar? Quando a gente começa a fazer uma merda,
A gente fala assim, não pega nada. Não, isso aqui não pega nada, ninguém vai saber. Começa isso aí. Se você tá fazendo essas perguntas, já tem ponta de erro. Antes, né, quando a gente era jovem, a gente saía sem a mãe saber, né? A gente sabe que é errado. Ah, mas não pega nada, eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer isso. E a gente vai arquitetando a desculpa para justificar pra gente. Então, quando começar assim, já tá errado. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente, e aí ele fala assim, ó, pip, 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 pip. Já acende a luzinha. E a gente quer justificar, não, mas sei que isso aí e tal, é que eu não vou... Tudo na nossa vida. Quando você tiver essa ponta de dúvida, é forte, mas é verdade, você pode perceber, tudo que você for fazer, todas as besteiras que você fez na vida, e eu também, começou, você falou, será? Putz, será que pega alguma coisa? Já começou aqui. Você mesmo já tem. A gente sabe o que é certo e errado. A gente já tem esse algo que Deus colocou na gente. Esse termômetro. Ah, não, se eu pegar isso aqui não pega nada. Acho que esquecer a carteira. Aí depois você fala, putz, será? Aquele peso leve da consciência, mas no meio, segundos antes da ação, já é você, já é Deus falando com você e falando, não, você sabe que você tá errada, né? Aí você fica justificando, você vai criando, elaborando uma história que você se convença. Doido isso, né? Então, é que nem fala, né? É o pensamento repetitivo, é o hábito que você chama nada demais, é a distração que rouba o destino, que é também o ruído, a tolerância com que é aquilo que você já sabe que te diminui. Quando você tolera procrastinação, desculpa, sabotagem, conversas que te drenam, pensamentos que te paralisam, você sem perceber entrega o governo da sua vida, da sua mente. Você entrega a chave dos seus pensamentos, é onde que é o controle da sua vida. É aquela cabine da máquina, você é um avião, uma aeronave, você entrega a chave da cabine que comanda a máquina. E aí possivelmente dá alguma coisa ruim. Dá ruim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar, eu que tenho que saber, eu que tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu sei o que tem que ser feito. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o bem. Eu sei das coisas, você também. Então eu só tenho que ter o controle disso. E aí, ó, governo interno começa onde a tolerância termina. Governo interno começa onde a tolerância termina. Você para de tolerar as coisas que você não gosta. Você começa a aprender a falar não. Aprender a ter disciplina. Aprender que ali é o caminho. É muito louco isso. É muito louco isso. Algumas pessoas não vão gostar. Depende do ambiente que você tá, as pessoas vão reclamar para você. Mas isso é produtivo para você. Você tá fazendo sentido aí, turma? Hoje foi bravo, hein? Hoje à noite. Vou agradecer a Yasmine, que ajudou aí na reunião. E aí, turma,
que pega? Como desfecho, sempre pensa nisso. O que você permite se torna o seu senhor. Isso transforma em sentimento. Isso não está escrito no material que eu mandei lá no grupo, mas o que você permite se torna seu senhor. E esse senhor transforma em sentimento enraizado. Aí é uma pessoa com raiva, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa sempre indignada, e aí vem os sentimentos inúmeros dele. Ou também o positivo, uma pessoa confiante, astral lá para cima, positiva. Então, sempre você vai aceitar conteúdos, né? Que é o lugar, que é o espaço mental. Deus fala, você está dando espaço para quem? Mateus 6, ele fala, do Senhor é ocupando aqui. Não dá para colocar sujeira e água cristalina e deixar tudo misturado. Não tem como, elas não vão... Um dos dois vão tomar conta. O que você colocar mais vai tomar conta. É a parte dos dois senhores lá de Mateus 6, 24, se eu não me engano. É esse o conteúdo, é isso que você está alimentando. Quem que você está alimentando aqui dentro? Quem que você está alimentando dentro de você? Esse é o game. Esse é o jogo. E aí você vai entender quem você está alimentando. As suas ações, as suas atitudes, o seu sentimento na hora de dormir, você vai saber. E quando você faz o bem, faz as coisas legais, é alimentado de informação legal, isso também gera resposta. Sempre gera resposta, positiva ou negativa. E é isso que fala. Quem governa você é quem você alimenta, e o governo, a sua jornada, os comandos para que lado vai, é você que vai escolher. Porque o input da nossa ação já está enraizado com o que você alimentou. E aí vamos para a tarefinha, né, turma? Vamos para a tarefinha. Identifique uma tolerância invisível na sua vida hoje. Olha que legal. Identifique uma tolerância invisível na sua vida hoje. E aí, ou elimine, ou corrija, ou confronte. Confrontar é difícil, é muito legal fazer isso. Isso você faz em particular, no quarto, fechado, anotando, tiver uma agendinha, anota, confronta. Isso vai... A gente é enraizado de algumas crenças. E não tá nada de errado a gente ter crença. A gente tem que ter crença, porque a gente é ser de crença. A gente sempre está acreditando. É normal. E aí a gente tem que alimentar uma crença melhor. Porque a gente sempre vai ter crença. Agora, o que você está deixando entrar? Como que está sendo esse porteiro na sua mente? Porque ó, o tema de hoje, o que você tolera, governa você. Como que está sendo esse porteiro? Certo? E essa é a nossa reflexão de hoje. Então eu vou ler novamente. O que você permite na sua vida cria território dentro de você. O que você não confronta se fortalece. E o que cresce, e aquilo que cresce sem permissão vira tirano. Então confronta. Porque você fica aceitando tudo, lascou.
Deus não disse apenas para resistir ao mal. Ele disse, não dê lugar. Lugar é espaço mental, emocional e espiritual. É o pensamento repetido, é o hábito que chama nada demais, é distração que rouba destino, é tolerância com que aquilo que você já sabe que te diminui. Quando você tolera procrastinação, desculpa, sabotagem, conversas que te drenam e pensamento que paralisam, você sem perceber entrega o governo. E governo interno começa onde a tolerância termina. Aqui eu termino dando um contraponto. Você começa a comandar quando a sua tolerância para. A gente tem até algumas frases, né? Falar agora, tolerância zero. Eu não quero saber o que vocês vão fazer, vai ser o meu comando. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. O que você permite se torna seu senhor. Lembra dessa frase. Tamo junto? Bora? Nossa reuniãozinha está finalizando aqui. É só apenas o conteúdo de hoje. Aqui o pessoal recebe aí com o meu nome, Vitinho Portugal, conteúdozinho. E amanhã, olha que legal, hein? Olha que legal. Amanhã, olha o texto. Autodomínio é força espiritual. Brabo, hein? Isso aqui destrava até eu. E esse de hoje me confrontou bastante, viu? Me confrontou bastante. Então é interessante. Tamo junto, gente? Então vamos lá, ó. Quem pode amanhã de manhã, 7 horas. Quem não pode, às 19 horas. A gente tem de segunda a sexta aqui uma reflexão sobre como viver bem. Que nem hoje nós trouxemos aí, conversamos, batemos um papo, foi muito legal. Trocamos essa ideia. Eu gostei demais, foi bastante positivo. E tamo junto. Beleza? Tamo junto? Então até amanhã. Conto com você e um beijo no coração.